A graça e a paz do Senhor Jesus a todos queridos e amados. Hoje nós temos aqui o Salmo de número 28. Súplica e ações de graças. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando de ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dai-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não reedificarás. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Podemos pensar um pouco nessa verdade, extrair para nós lições importantes. Acredito que você já ouviu de alguém que a confiança é o alicerce de qualquer relacionamento. Quando perde a confiança, não tem mais volta. Acaba a amizade, perde o emprego e dificilmente se resgata o casamento. Alguém já escreveu que a confiança é como uma bela louça. Se quebrar, você pode até colar os cacos, mas nunca mais terá de volta o seu esplendor. Ou seja, não tem conserto. Há controvérsias nisso, mas reconheço que é realmente muito difícil manter laços, principalmente quando se perde a confiança. A confiança é o que nos une a Deus e nos permite prosseguir com confiança e amor. Já dizia Isaías, capítulo 12, e o versículo de número 2. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele me deu vitória. A confiança em Deus é o que nos livra da paralisia do medo, permitindo-nos prosseguir com coragem, sem a contaminação do ódio, da autopiedade ou da sede de vingança ou de revanche face à maldade das pessoas. A confiança também te livra de trilhar caminhos de morte. Por isso pensamos que a confiança em Deus é o alicerce da vida. Ela firma nossos passos, fortalece os nossos corações e facilita as nossas almas. O salmo que nós acabamos de ler revela que os problemas de Davi não param. Aliás, eles continuam aumentando. Portanto, na mesma proporção de suas lutas e do número dos seus perseguidores, cresce também a sua confiança em Deus. A mesma confiança que ele encerrou o Salmo 27. Lembra que ele encerrou o Salmo 27 dizendo assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Vamos ser realistas, confiar é difícil para qualquer pessoa. A confiança não é algo que nós naturalmente depositamos nos outros.
Aliás, assim como o pecado original surgiu a partir da desconfiança do homem e da mulher em relação a Deus, uma das primeiras consequências após a queda no pecado foi a perda da confiança uns nos outros. Gênesis 3, de 4 a 7, lembra? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, seus olhos abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu o seu marido e ele também o comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras umas às outras e se cobriram. E aí percebe-se que a desconfiança deu luz o pecado. E a falta de confiança é uma das heranças do pecado para a raça humana. Tememos uns aos outros, fugimos uns dos outros. Muitas vezes os homens se escondem uns dos outros. Portanto, confiar não é algo natural para nós pecadores. Confiar em Deus também não é algo muito fácil. De palavras às vezes pode ser, mas de verdade não é algo muito fácil. Lá no Éden, por exemplo, Adão e Eva fugiram e se esconderam de Deus. Em Gênesis 3, de 8 a 10, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. A falta de confiança na bondade e misericórdia de Deus gerou no primeiro casal o medo. Eles não conseguiram mais viver despido diante da santidade do Criador. Por isso não é muito fácil confiar nos outros e muitas vezes em Deus, principalmente quando as coisas parecem não mudar, os problemas parecem aumentar, começa a parecer que Deus não está nos escutando e atendendo às nossas orações. Davi, porém, apesar de tudo isso, apesar dos ferozes inimigos, da escalada de sofrimento e da aparente inércia e do silêncio de Deus, manteve a sua confiança no Senhor. Como foi possível? Porque Davi, ele tinha uma confiança sustentável. O que é isso? É a capacidade de alguém manter fé, esperança e amor por longos períodos de adversidade. E é exatamente o que Davi nos ensina nesse salmo. Primeiro, que a confiança sustentável, ela é exercitada em oração, do versículo 1 e o versículo de número 2. Segundo, que esta confiança está fundamentada na justiça, dos versículos 3 a 5. Terceira coisa, que ela é expressada em adoração, dos versículos de número 6 e 7. E quarta coisa é que ela é proclamada com fé, nos versículos 8 e 9. Primeiro, a confiança sustentável exercida em oração. Como vimos no vídeo anterior que eu falei no Salmo de número 27, da vitória de Davi sobre o medo, não significa que ele poderia relaxar nas orações. Podemos observar a atitude de Davi nos versículos 1 e 2 do Salmo 28. Ele é humilde, sua súplica é por misericórdia e por socorro.
ele reconhece que sem a voz de Deus falta-lhe o chão. Mas com a palavra de Deus em ação na sua vida, ele encontra uma rocha firme para os seus pés. A atitude de Davi é de alguém que reconhece que sem Deus ele não passa de um cão morto, que não vale a pena viver. Em segundo lugar, no verso 2, o seu argumento, ele se fundamenta no sangue da aliança. Seu clamor, com as mãos levantadas para o santuário, demonstra o entendimento de Davi sobre a sua pecaminosidade e a necessidade de derramamento de sangue para o seu perdão. Em Hebreus 9:22, porque no santuário ficava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde o sangue era oferecido pelo pecado da nação no dia anual da expiação. Em 1 Crônicas 6:49. Davi conhecia o valor da aliança, e isso trazia uma forte confiança no seu Deus. Portanto, a confiança sustentável é exercida em oração. Quando o cristão reconhece o seu estado de miséria, sua necessidade de socorro, sua condição de pecador e, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo, pelos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele ora, clama e suplica pela bondade e misericórdia e o socorro do Pai. Em segundo lugar, aprendemos que a confiança sustentável está na justiça. Nos versos 3 a 5, note que a confiança de Davi está sustentada na justiça de Deus. Ele sabe que o Senhor consegue discernir o engano, a maldade do coração, onde ninguém pode ver, o tamanho da perversidade, a ingratidão, a insensatez, a altivez, enfim, a pecaminosidade dos ímpios. Por que é importante saber dessas coisas? Quando estamos buscando viver piedosamente, orando, lendo a Bíblia, procurando agir da forma certa, e muitas vezes vemos ímpios prosperarem, enquanto os piedosos perecem nas dificuldades da vida. Aí vem aquela tentação, vem aquele pensamento. Muitas vezes, em alguns, vem aquela desconfiança. E aí, muitos começam a querer duvidar da bondade de Deus e da justiça de Deus. Por isso aprendemos que a confiança de Davi estava fundamentada na justiça de Deus. Ele sabia da gravidade dos ímpios e entendia que a pena decretada por Deus seria sempre na mesma proporção do pecado cometido. Observe o versículo 3 do Salmo que nós estamos ministrando. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Em Romanos 12, 17 a 21, temos como base para lançar nossa confiança sustentável na justiça de Deus. Diz assim, olha, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus é justo
E a nossa confiança deve estar fundamentada na justiça de Deus. Confiança sustentável é expressada em adoração. A certeza da justa sentença de Deus, o que o futuro guardava para os malfeitores, é tão forte nas palavras de Davi que ele imediatamente passa a render graças pelo que Deus fez ou fará por ele. Ele vai dizer assim no versículo 6 e o 7, olha: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu a minha súplica. O Senhor é minha força e meu escudo, nele meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, com o meu cântico o louvarei. Alegria é o resultado da ação poderosa de um Deus que atende e ouve o seu povo. A voz de Deus traz fortaleza e proteção para os seus filhos. Ele se manifesta, ele ajuda, e isso traz uma alegria no coração daqueles que servem ao Senhor. E essa alegria gera uma força poderosa. E eles não se contêm, e por isso vem a vontade de salmodiar, de cantar, de exaltar a esse Deus. O cristão, crente, o servo de Deus, tem todas as razões, mesmo olhando à sua volta, e talvez você vê pessoas ímpias, aparentemente prosperando, mas a alegria verdadeira sente aquele que tem a maior riqueza na alma, que é o perdão dos seus pecados e uma vida contrita com o seu Deus. Por isso, cante, adore ao Senhor, porque tudo nessa vida passa muito rápido, mas aquele que serve ao Senhor descansará eternamente com Ele nas lindas mansões celestiais. Por isso entendemos nesse salmo que a confiança sustentável é expressada em louvor e adoração, em espírito e em verdade. Em quarto lugar, entendemos também que a confiança sustentável ela é proclamada com fé. Davi conclui este salmo como um rei que pede pelo povo, mas que também que proclama com fé, esperança e amor ao seu povo. Versículo 8 e o 9 diz assim, olha: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Essa confiança de Davi em Deus arrancou do coração dele o medo de perecer nas mãos dos seus inimigos. O resultado dessa confiança é um homem confiante em Deus, cheio de fé, carregado de esperança e encharcado de amor para destilar na vida dos outros. Então, concluímos esse Salmo 28 pensando o seguinte: confiar é realmente muito difícil. Por outro lado, sem confiança não há relacionamento que sobreviva, nem mesmo o nosso relacionamento com Deus. Sem confiança, família e a sociedade se desintegram. Esse salmo nos mostra que é possível obter e sustentar a confiança em Deus. Um tipo de confiança que nos levará para mais próximo de Deus, sem medo, que nos transformará em pessoas que, por amor, lançará fora todo medo e, em vez de agressividade, distribuirá o amor. Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua esperança em Deus? Não deixe a sua confiança morrer. Confie no Senhor Jesus Cristo
e ore. Deus te ouvirá. Tenha fé e sustente a sua confiança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Fica na paz. Paz.